Olá, voltamos para explorar um pouco mais a Fernanda, para a gente falar mais do teatro, da vida dela e desse país. E ela estava falando do Américo, que vai e que vem, monta com toda a dificuldade, né, o Grupo Iniciação, que é um orgulho pro país, né, formar gente, formar público. Tanto é que as mostras têm um público. Sim. Bastante grande. Não é qualquer cidade que tem público, não é qualquer cidade que tem esse teatro. Isso é verdade, isso é verdade. É verdade. O Teatro de Sertãozinho eu acho que é um dos melhores, porque a gente viaja por aí, tem teatro... Acústica. Isso, acústica, condição física mesmo, um palco enorme, é difícil ter um palco grande desse. É bem difícil por aí. Mas voltando ao assunto do Américo, e aí com isso ele foi criando atores de Sertãozinho. Porque a gente não tem só o grupo de iniciação, né? A gente tem o da Lapa Garapa, a gente tem a Sabrina Mendes, que dá aula de teatro, dá aula em escola. Tem aquele Encantar. Tem o Encantar do Serginho Coelho. Temos atores que estão fora, mas passaram pela iniciação. Otávio Sarti. A Adréia, que agora eu não a Larissa Adréia. Não sei por onde anda a dona Adréia. Tá em São que Paulo, fazia tudo também, né? Fazendo teatro fazia em São tudo Paulo. No teatro, né? Fazia. Era sonoplasta. Pau pra toda obra. O Américo aprende a fazer de tudo no teatro. Exatamente. Até limpar, né? Que o Américo lavava o teatro. Com certeza. Vocês limpavam o teatro Limpava também, né? o palco, tudo isso. Então tem vários atores que seguiram carreira e passaram pela iniciação. Tem jornalista que passou pelo Murilo Salviano, que está no Fantástico hoje, é um dos alunos do Iniciação. E o que é legal que o Américo traz essa legião, que cada um foi criando seu espaço, né? Cada um foi criando seu estilo. Então a gente não tem só um grupo de teatro em Sertãozinho, ele foi criando vários, né? Fora o Adson, também é um menino que deu aula de teatro por muitos anos. Eu não sei por onde anda o Adson. Foi meu aluno também, gente finíssima. Isso, o Adson, tem o Bruno Perticarrari, que também... Maravilhoso. Que também fez teatro com a gente um período. Então eu acho que o Américo dentro de Sertãozinho, ele trouxe essa cultura do teatro mesmo. E aí aos poucos cada um foi buscando seu espaço. E a iniciação continua ali, para formar seres humanos e para que eles possam andar com as próprias pernas, né? Muita gente não vai escolher, como eu também não fui, né? Por outros motivos, mas não fui fazer artes cênicas e concilio isso até hoje. Como o Beto, como o Tuca, como a Rogéria, o Zé Luiz, todos nós temos uma profissão, mas continuamos com o teatro. E um dia eu, fazendo terapia, um psicólogo disse: você nunca pensou que você pode seguir as duas coisas sem precisar ir fazer arte cênica? Foi a partir de então que eu comecei a pensar em outras possibilidades, até assistir o júri. Aí fui fazer direito. Mas nunca fiz um júri na vida. Foi só... Foi só a introdução, só. A vara de pescar com a minhoquinha que pegou você e foi agora eu vou para o direito. Que dá, como eu já disse, chance para estudar de tudo. Um advogado sabe biologia, química, física, matemática, enfrenta até medicina. Problema. A gente que trabalha na área trabalhista, né, às vezes tem que pegar as doenças do trabalho, a pessoa que teve uma doença que fala que foi do trabalho, você tem que saber sobre a doença, senão você não consegue fazer a defesa. Sabe de tudo mesmo. E a dona Gorete? A Gorete é uma pessoa encantadora, né? Uma atriz... É uma coisa inexplicável, assim, ela tem uma energia, uma força dentro do palco que é nato dela, assim, né? Eu tô lá na iniciação, eu fui convidado para fazer um personagem num espetáculo clássico do Américo e eu vou contracenar com a Gorete. Eu fiz outros espetáculos com a Gorete, mas pelo Gravatar, pelo Iniciação original mesmo, Iniciação, eu acho que essa é a primeira vez que nós estamos... E ontem a gente fez a primeira cena, meio improvisada, meio bagunçada, assim, mas ela tem um domínio de palco que... Ela tem uma presença, né? Ela enche o teatro. Ela tem um domínio a voz, palco, né? Uma dicção limpa. Tem. O Américo é muito insistente, né? Na dicção, você precisa falar todas as palavras. De terça-feira a gente se reúne na casa dele. Eu menos, porque eu não consigo ir todas as terças.
E lá a gente trabalha poesia, e aí ele vai dando essas aulas de dicção, o poder da interpretação, e assim vai. Vamos ver se sai um espetáculo lá agora. Oh, espero. Para o bem da cidade e do país, espero que saia quiser. mais um biscoito fino. É. Né? Mais um biscoito fino, mais uma necessidade para essa cidade. E eu queria falar também do Zé Luiz, né? Que hoje eu sou um pouquinho afastado do Zé Luiz, mas ele merece uma homenagem, ele merece sempre O Zé Luiz é os uma melhores enciclopédia. aplausos, né? O Zé Luiz é encantador também. O Zé é um cara que ele sempre apoiou lá o iniciação, sempre esteve presente lá na iniciação, né? Eu conheço o Zé desde criança, ele fala que me viu nascer, é lógico que eu não lembro. Claro que não. Mas ele é muito amigo dos meus tios, né? Então ele me viu crescer. E o Zé tem um conhecimento de teatro, interpretação, poesia, que eu gosto muito, né? Que fenomenal, assim, o Zé. O Zé é uma pessoa que me Quando parece... ele está empolgado para falar de arte, é uma delícia. Fica horas conversando com ele Sim, sobre com isso. certeza. E o Tuca, né? O Arthur, porque o Arthur foi meu aluno junto com a Manuela, né? Mas eu vejo no Arthur uma felicidade da vida. Não, ele não é só o Tuca feliz é no um teatro. cara incrível. Eu falo que ele é meu irmãozão, né? Ele é feliz na vida, né? Dá para perceber que ele está feliz na vida, contente com o trabalho dele que ele tem lá na Certiplast, contente com o casamento, contente com a vida mais travessa, né, que nós gostamos. Isso. Eu também gosto de uma vida extremamente travessa. Eu quero ser um velhinho muito travesso, muito contra o sistema, né? Sou muito, eu falo assim, na política eu sou de direita, mas na vida eu sou anarquista. E a minha vida é uma loucura de ponta cabeça. O Tuca é uma graça. E o Tuca, ele veio se mostrando um diretor de teatro, por incrível que pareça. Ele não era assim, e ele foi se mostrando sensível aos textos. Eu e a Dinha, né, que era minha companheira de cena desde sempre, a gente, depois que o Américo parou, né, aposentou, a gente foi buscando o Arthur mais para perto da gente. E ele tem uma sensibilidade com os textos que fala de mulher, do feminismo. Ele tem uma sensibilidade fora do normal. Às vezes ele enxerga mais que a gente. E aí ele vem se transformando num diretor. Ganhamos alguns prêmios, né? Como melhor direção, que foi dele em alguns espetáculos, eu e a Dinha. Então o Tuca é meu irmãozão. O Tuca até passa essa coisa do Chico Buarque, né? Que as mulheres falam, olha, ele entende a gente melhor do que a gente mesmo, né? Porque o Chico Buarque também é esse gigante na música, que ele consegue entender, né, o que os bobos e os machistas vivem falando mal de mulher, que eu acho uma coisa absurda. Está... Lia, por favor. Não é o Lia. Hoje, como é que você chama, querido? João, muito obrigado por entregar essa tilápia linda e maravilhosa, com um sabor perfeito, para do português. Isso aí. E se você quiser beliscar, cadê o papel aqui para você? Fica à vontade. Aqui, ó. Obrigado. Fica muito à vontade. E queria que você falasse da sua parceira, né? Porque é tão bom ver vocês dois no palco. Deixa eu falar uma coisa. Aquela vez que eu fui com a Lígia e com o Antônio assistir a peça, né? Pássaros na Vidraça. E aí depois a gente foi até o bar do Marcelo. Sim. E quando a Dinha chegou, o Antônio não reconheceu. Você já entendeu? Ele não reconheceu. Aí eu falei, Antônio, é a atriz a Dinha Malaquia. Não, lá ela tinha 2 metros de altura. Ela é gigante no palco, né? A Dinha é... Tanto Ela, que ganha ela ficou prêmios. emocionada, eu gostei tanto de ver isso. Sem querer, na inocência dele, fez uma homenagem. Porque ele falou, não, eu não posso estar do lado de uma atriz dessa. Eu não posso estar do lado de uma diva. Como é que eu estou do lado de uma pessoa tão grande assim? E está sentada aqui do meu lado, né?
A Dinha é uma atriz estudiosa, né? Estudiosa, muito mais do que eu. Eu não sou muito disciplinada, não. Eu vou meio que não... Mas a Dinha é muito disciplinada e é uma atriz... Eu falo que eu não largo a mão dela. Nós estamos meio afastados esse ano, a Dinha trabalha demais, né? Os horários dela são horários complicados. E então esse ano a gente não conseguiu reunir para ver o que nós vamos fazer. Mas eu já cobrei, eu estou esperando ela, para ela me dar uma ligadinha para a gente voltar aí ativa. Mas eu sempre me dei muito bem com a Dinha. E a Dinha é 10 anos mais velha do que eu. Quase 10. E quando a gente começou, eu era uma menina, né? Primeira vez que eu fiz o Pássaro, eu tinha 16 anos. Puxa vida. E aí a gente seguiu com esse espetáculo por muitos anos, paramos um tempo, porque a vida vai, né? E aí depois nós retomamos, perto da pandemia, em 2019. Resolvemos retomar o Pássaros, com a direção do Tuca já. O Tuca reformulou minha personagem, porque ele falou, você não tem mais 20 anos. Nós vamos ter que mudar sua personagem. E aí foi uma reconstrução. E quem é a escada foi a Dinha, porque a Dinha, ela sustenta a personagem dela de uma forma que te deixa confortável em cena, né? Então ela é uma atriz espetacular. Depois nós fizemos o filme do Pássaros. Era um desejo do Tuca transformar um filme, aí saiu o edital do audiovisual, a gente se inscreveu, não sabia nem o que ia ganhar, nem como gravava um filme, não sabia nada. E aí nós ganhamos o edital e fomos gravar lá em Barrinha, na estação em Barrinha, frio aquele dia. Sei. Fomos gravar lá e a Dinha é impecável. Ela guarda os textos, ela sabe tudo, e é assim... Caxias. Se eu falar um texto errado, ela me corrige. Ela é super estudiosa, ela é muito estudiosa. Estuda mesmo, de verdade. Cata o texto e malha esse texto, e malha esse texto. E chega lá e fica gigante, como seu amigo teve essa impressão dela. Não. Ela é gigante. Aí a gente veio com outro espetáculo, que é o Quarto de Empregada, né? Vamos ver se a gente continua. O Quarto de Empregada... Eu acho que, se eu estiver falando bobagem, você pode me corrigir, ele ensina muito para quem está querendo fazer teatro, não ensina? Para quem está assistindo, eu acho que para as pessoas que estavam assistindo, parece mais os caminhos, o que tem que fazer, o controle de palco. Porque as cenas acontecem num cubículo, né, que é o quarto da empregada, né? Então você tem que fazer um trabalho de atriz difícil, porque você não tem muito espaço. O ator, quanto mais espaço ele tem, mais confortável ele vai ficando. E aí você tem que fazer uma desconstrução, porque é um negócio que vai apertando, né? O quarto de empregado vai apertando até explodir. Então, realmente é um trabalho... Porque o teatro não é só ler o texto, né? É um trabalho de reconhecimento. Quando a gente foi fazer o quarto de empregada, nós fizemos um estudo do que era o quarto de empregada, a história do quarto de empregada, como é que era isso na casa dos ricos, que tinha o quarto da empregada, como que isso era, a arquitetura disso para chegar até naquele espetáculo que nós fizemos. Então é um estudo... Uma bela obra de feminismo, de entender a situação da mulher, de fazer uma acusação. De que a mulher nessa época não podia ter nem sonhos de um namorado, ela tinha que se comportar como uma empregada, uma empregadinha, sofria abuso dos patrões. Né? E se conformar. Com aquela vidinha. Que a personagem da Dinha fala, né? A vida vai ser essa, vai sair daqui e vai cair em outro lugar, no mesmo lugar, na mesma situação. É um trabalho bonito. Você acha que por causa do teatro nós temos hoje tanta gente fazendo cinema aqui em Sertãozinho? Sim. Tem muita gente fazendo cinema. Eu tenho um aluno que é de iniciação, que está lá até hoje, que é o Moisés. O Moisés fez alguns filmes já, eu fiz uma participação especial num longa que ele fez, né? Que chama Invisível aos Olhos,
Foi ele quem gravou a gente no Pássaros na Vidraça. A gente convidou ele para fazer a filmagem. E aí tem um outro pessoal que não fez teatro com a gente. Mas tem bastante gente no audiovisual, né? Tem a Luana Roldão, que trabalha com isso, a Alma, né? Que trabalha junto com a Luana em alguns projetos. A Alma fez teatro. Sim. A Alma foi aluna da iniciação. A Luana eu não me lembro dela. A Luana foi minha aluna. Na época eu dava aula, porque eu sempre procurei nunca ficar numa coisa só. Então eu fiz aula de história, sociologia, antropologia. Aí eu comecei a criar dei aula de feminismo, né? Comecei a dar aula de feminismo. Aliás, eu tenho orgulho, eu acho que eu fui o primeiro professor nessa cidade a levar o feminismo para dentro da sala de aula, porque os professores davam aula daquilo que estava na apostila. Sim. Aí eu sempre quis ensinar as minhas alunas a serem feministas. Né? E a Luana assistindo as minhas aulas de História da Arte. Eu inventei de dar aula de História da Arte. Pode ser uma porcaria, mas eu aprendi. Porque quem aprende é o professor. Exatamente. Você que aprende. Porque aí eu fazia as conexões. História da Arte com História, com Economia, com Sociologia, com Antropologia, com Feminismo. E aí você via a mente trabalhando. E um dia eu chamei o Zé pra gente passar um Cão Andaluz eu já vou lembrar o nome dele, né? Um filme extremamente difícil, um dos filmes mais difíceis que eu conheço. Tanto é que você entra na internet e tem 300 mil explicações. Tem gente que ganha dinheiro para explicar o filme. E ela assistiu assim, né? Gostando. No final ela falou assim pro Zé: é isso que eu quero fazer. Isso é gratificante. Não, é isso aí que eu quero fazer. Eu quero fazer isso aí. Eu quero colocar imagens que façam as pessoas pensarem, a partir delas mesmas, livremente, né? Eu, quando dava aula dessas coisas, não sei se você teve aula com o Oswaldo, nós também fizemos, a gente dava aula sobre cinema, de filme, né? A gente assistia os filmes 4, 5 vezes e botava a molecada para falar. E o Oswaldo sabia muito de cinema, ele lia muito das técnicas, muito mesmo. E eu era um improvisador, porque ele falava, ninguém entendia nada. Então, era interessante, porque eu fazia o escada, né? Eu não ficava junto com ele, então tinha a mesa dele, ele era o importante, tinha a mesa dele. Aí ele falava sobre o filme, uns 10 minutos, sim. Passávamos o filme e aí... Você fazia o comentário. Ele fazia o comentário. Como ninguém entendia nada, eu fingia que não tinha entendido e começava a fazer perguntas. Eu fazia as perguntas. Fazia o meio de campo. Eu fazia as perguntas. Aí os alunos falaram assim: o Egídio que a gente gosta faz pergunta, nós também podemos fazer. Aí ele conseguia explicar de verdade, de maneira fácil, aquilo. Mas é o que você falou da Lua? Do quarto de empregada. Uhum. Fazer escada, você tem que ser muito humilde. Tem. Você tem que ser muito humilde, sim. Porque o outro aparece, você não. Sim, exatamente. Tem que ter uma sensibilidade, um entender que o outro vai aparecer. Né? Você pega na música sertaneja, Milionário Zé Rico viviam brigando, porque um queria ser mais importante que o outro. Tentaram gravar sozinho, não foi pra frente, porque era uma burrice. O ator ele tem que se doar todo o tempo, inclusive em cena, né? Senão não vai pra frente. Senão não consegue. Não vai. Quando começa um querer aparecer mais que o outro, pode parar que não vai dar certo. Começa a sair briga, aí o ego fala mais alto. E isso é uma qualidade que nós temos, eu e a Dinha. A gente se dá fumo, se xinga, mas também se apoia. No que precisa se apoiar, nós estamos lá. Apoiando uma outra, e vai. O teatro é assim, né? Teatro não, acho que toda arte é assim. A gente tem que saber se doar. Se dá valor, mas tem que se doar, senão não sai.
Mas essa menina, a Roldão, eu vi um filme dela, né? O Arthur fez uma participação no filme dela. Eu achei muito legal. E o Arthur ficou encantado com o off. De como eles fazem, de como eles programam. Porque a gente fez o filme, mas nós fizemos um supetão, assim, a gente não sabia nada. Foi o Moisés que foi pontuando pra gente. E como a gente tem esse espetáculo guardado na cabeça, não ficou parando, né? A gente fez inteiro, 2 vezes, passamos inteiro. E ele que fez os cortes depois. Mas, é muito difícil cortar. E o Tuca viveu isso com essa menina, tudo era programadinho, assim, foi muito diferente, né? Lógico que era um outro texto, era um texto próprio para filme, nós adaptamos uma peça para virar filme. Mas o cinema também é muito legal, é diferente. Então, o cinema ele é mais técnico, muita técnica. Muito mais técnico. Cinema, o Ismael Xavier, ele diz que a câmera é uma caneta, você está escrevendo um discurso cinematográfico, que aliás é o nome do filme dele, o nome do livro dele. Então, você tem que pontuar certinho, você tem que parar no certo, você tem que fazer a respiração. É muita técnica para parecer arte. Sim. Né? Quem olha fala assim, nossa, eles fizeram fácil isso. Mas não, é uma coisa extremamente técnica. Fora que você grava 5 minutos de cena por 4, 5 horas, num ângulo, no outro ângulo. Agora nós vamos focar o fulano, nós vamos focar o ciclano, muda a luz, não muda a luz. É bem maçante. É maçante. O filme que eu fiz com o Moisés não é esse do Pássaros, o outro que é dele. Nós passamos um dia inteirinho na casa da minha mãe, que cedeu a sala pra gente gravar a cena. Era uma cena curta, mas a gente tomou a tarde inteira, ficava à noite, assim. É bem técnico e bem maçante pro ator. O ator tem que segurar ali para não cansar e manter o espírito da coisa para a cena fluir. Pela 10ª vez fazendo a mesma coisa, para parecer que Nossa, é natural. É muito difícil. Que é natural. Olha, eu estou... eu me lembro do Zé Liu Goy falando que eles foram gravar uma novela da Globo e aí o cara resolveu gravar 2 capítulos. Bom, gravaram no primeiro capítulo, né? Era uma festa de casamento. No segundo capítulo, era o enterro do melhor amigo dele. Virou e falou, chora agora? Eu quero agradecer muito a presença dessa diva, essa diva nacional, desse teatro de Sertãozinho, que é um dos melhores teatros da nossa cidade e do país. Obrigado, espero que você volte. Abraço para o Fabrício, abraço para a Mariana. Mando sim, eu que agradeço pela oportunidade. É muito bom, sempre muito bom conversar com você. É enriquecedor. Obrigado. Tchau, queridos. Nós vamos acabar com essa tilápia.